Olá, amigos e amigas. É com muita alegria que damos início a mais um podcast do ICJcast, que é o podcast do Instituto Catarinense de Juventude. O ICJ tem sido, ao longo dos últimos 13 anos, importante ferramenta de luta, organização da juventude catarinense. Ao longo desse tempo, temos desenvolvido uma série de ações voltadas à articulação em rede de organizações, projetos, formações, pesquisa e assessoria. E nesse caminho, temos encontrado grandes parceiros, como o caso da Missão Central Franciscana, a Franciscaner Helfen, que é a financiadora de um grande projeto que o ICJ vem executando desde o ano passado, com uma série de ações, como, por exemplo, a pesquisa Juventude e Mudança Climática, vídeos documentários, jogo pedagógico, curso virtual, encontro com jovens e também 7 episódios do podcast com a temática geral Juventude e Meio Ambiente. E hoje temos a satisfação e a alegria de ter aqui no estúdio o Luiz Henrique Reus, do Greenpeace Blumenau, e do Leonardo Souza, da Juventude Ambientalista de Palhoça, para debater conosco o tema O papel da juventude no cuidado com o meio ambiente. Sejam bem-vindos. Obrigado. Eu passo inicialmente a apresentar o currículo Leonardo Souza, estudante de gestão ambiental, atualmente da direção da Juventude Ambientalista de Palhoça, ex-presidente da UMES de Palhoça e vice-diretor regional da UBS, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Seja bem-vindo. Obrigado. Olá, Gabriel. Olá a todos que estão acompanhando o nosso podcast da Juventude Catarinense. Essa ferramenta de comunicação que vai ser tão importante para ajudar a elevar o nível de consciência, de informação e também de inserção e de participação da juventude nas diversas atividades que o companheiro Gabriel já colocou e descreveu aqui de forma muito sintética o que o Instituto vem desenvolvendo no estado de Santa Catarina de trabalho e de mobilização, rodas de conversa e diversas atividades com a juventude. Então, para nós, vai ser uma alegria e também uma conquista, Gabriel, e a todos para a gente estar construindo e fortalecendo essa ferramenta de comunicação que é o podcast. Certamente. Gabriel, então eu sou Ernesto, também participo do Instituto Catarinense da Juventude, também faço parte da coordenação, e é uma alegria, né? Como tu apresentou o companheiro Leonardo, que tem uma trajetória muito importante, envolvimento em várias atividades na questão ambiental e com a juventude e movimento estudantil, mas também tem uma grande figura aqui também, não só grande, ela é grande, mas também tem muitas atividades que desenvolve com a juventude no estado de Santa Catarina. Então, aqui com nós, o companheiro Luiz Henrique Reus, jovem do Greenpeace, do núcleo de Blumenau. Ele é biólogo, ele é ativista ambiental e desenvolve um conjunto de atividades de comunicação e atividades com a comunidade, esse núcleo do Greenpeace aqui em Santa Catarina. E é importante dizer que é um dos núcleos, né, que temos aqui, que tem desenvolvimento um trabalho bem importante aqui em Santa Catarina. Luiz, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui junto com nós. Muito obrigado. Então, Leonardo e Luiz, nós estamos organizando esse podcast com a temática O papel da juventude no cuidado com o meio ambiente. Esse meio ambiente que nós, seres humanos, participamos também, somos sujeitos na natureza. Nós não somos seres à parte, nós somos parte desse cósmico, né, desse espaço, desse planeta Terra. E temos só um, e esse nós temos que cuidar. Então, por isso que nos leva à reflexão a gente cuidar desse planeta. Então, eu gostaria de perguntar pro companheiro Luiz, conte mais quem é você, Luiz. O que você faz, de onde vem. Então, o microfone é contigo. Vamos filosofar. Certo. Então, eu estou em Blumenau há uns 6 anos. Já fez 6 anos, o grupo tem em torno de 5 anos. Eu fui para Blumenau para fazer minha faculdade de biologia. Sou de família, a gente diz nômade, né? Que a minha família não parou de viajar nenhum instante. Então, lidei com várias culturas, aprendi muita coisa, amadureci muito rápido. Fiz um tempo de voluntário na IASEC. Dentro da universidade, eu participei do PET, que é o Programa de Educação Tutorial, o PET Bio. Ali eu tive mais contato com política, questão ambiental. A gente começou a entender um pouco mais do que estava acontecendo. Foi bastante importante para mim, porque chega um momento da tua vida
quando tu entra nessa questão ambiental, nessa questão política, que um véu cai, né? Então foi ali naquele momento em que, ok, não dá mais pra ficar de braço cruzado só assistindo. Tipo, eu não consigo fazer isso. E daí eu sempre tentei procurar um lugar de atuação e caí na Green. A Green eu sempre conhecia a organização, a gente vê aquela Green longe, aquela Green do navio, aquela Green lá, distante. A gente não consegue imaginar que consegue estar atuando tão próximo da gente assim. E daí foi isso, sempre procurei um espaço e hoje eu encontrei. Legal. E assim, ainda aproveitando o que tu comenta, né? Eu acho que é a sensação de muita gente que possivelmente vai assistir o episódio, né? E comigo também não é diferente. Pensa assim, pô, seria bacana poder contribuir, né, com as ações da Green, né? Eu sei que ao decorrer aí do episódio, você vai dizer de alguma maneira como as pessoas podem estar se envolvendo nas ações, né? E aqui a gente também passa o microfone para o Leonardo, para dizer também, né, Leonardo, quem é você, quem é o Leonardo, o que ele faz, de onde vem, né, essa tua atuação. Começar a dizer que é um prazer estar aqui hoje, né, agradecer o espaço, o Instituto Catarinense de Juventude, né, para a gente expor um pouco o que pensa a Juventude Ambientalista de Palhoça, e principalmente estar do lado de um companheiro como o Luiz, que faz parte de uma organização tão importante, igual o Greenpeace, né, dizer que desde que eu nasci na natureza. Eu nasci em contato com os pescadores artesanais, eu nasci num território que é zona de amortecimento do Parque Serra do Tabuleiro, eu nasci do lado de um território indígena que recentemente foi homologado pelo presidente Lula, que é o Morro dos Cavalos. Então, desde a minha adolescência, desde a minha infância, eu estive em contato com a natureza, íntimo, né? Tanto com a natureza quanto os povos que fazem a manutenção da natureza. Então, comecei o meu trabalho muito cedo dentro das escolas, como presidente de Grêmio, como depois futuramente presidente da UMES, sempre levantando essa pauta do meio ambiente, do combate ao conservadorismo, né? Principalmente Palhoça, que é um município muito conservador, e também a justiça social, porque pra gente não tem como deslinkar uma coisa da outra. Não é desassociado, né? Não. É intimamente ligado. Tem que lutar tanto pela pessoa que é mais pobre quanto pelo meio ambiente, porque realmente com esse processo da mudança climática, do aquecimento do planeta, a gente vê que quem está sofrendo mais são essas camadas mais pobres, são os povos tradicionais, né? Então, para mim sempre foi essa ligação muito íntima de lutar. Tanto como um jovem que lutava pela escola pública e gratuita, mas também sempre fazendo recorte social e meio ambiente, né? Então, resumindo, é um pouco disso que é se apresentar, né? E estudante de gestão ambiental, que para mim não é o mais importante, porque a academia, para mim, ela é um passo da vida de um jovem. O importante é a construção da luta, né? E a gente tem diversas figuras que sequer fizeram a faculdade e contribuíram gigantescamente para a luta do meio ambiente, né? Muito bom, Leonardo. Essa tua apresentação dessa relação desde cedo, né, com os povos indígenas, com a comunidade indígena, com as comunidades mais periféricas, as comunidades que mais precisam, e ligado à questão ambiental com o trabalho social. Também concordo, acho que não existe contradições nessa pensamento de filosofia do que nós acreditamos, porque se não fosse os povos indígenas, não tinha nenhuma árvore mais em pé, estava tudo destruído. Então, a gente deve muito aos povos indígenas e vale a pena, Gabriel, a gente puxar a questão indígena para essa questão ambiental no nosso decorrer da nossa próxima. Muito bem, vamos conversar de novo com o Luiz aqui. Luiz, o que despertou para o ativismo ambiental e esse trabalho também social que o Greenpeace desenvolve no mundo e aqui no Brasil e também aqui em Santa Catarina? O que me despertou? Basicamente, na universidade a gente consegue ter um contato mais amplo com várias informações, né? Então, hoje em dia a gente tem tudo na palma da mão. Acho que a gente acaba deixando um pouco... Isso para os jovens, né? A gente acaba deixando um pouco de lado as informações que a gente pode ter acesso e vai para coisas não tão interessantes assim, que só geram informação ali, alguma coisa mais sucinta. Na universidade a gente consegue ter um pouco mais de contato. E na biologia eu consegui mais ainda, né? Porque biologia, a parte ambiental e a social está muito ligada. Então, no programa de educação tutorial, aprendi bastante. Quando eu entrei no Green, aprendi mais ainda. E isso acaba despertando bastante para
para tudo que a gente está vivendo, né? Então a gente tenta fazer a atuação, o que a gente consegue fazer, não dá para abraçar o mundo, a gente queria poder fazer muita coisa, a gente entende um pouco até o nosso limite, até onde as nossas forças vão, e acho que estar em conjunto dentro de um grupo ajuda muito mais ainda, porque a gente consegue se fortalecer como grupo, aprender como grupo, então a gente tem um GT Estudo dentro da nossa organização, então a gente consegue cada vez evoluindo mais ainda, né? Essa questão do grupo de estudo é muito importante, né? Porque você vai constatar um elemento da realidade, mas também tu vai sistematizar, tu vai estudar, vai aprofundar. Então, uma iniciativa muito interessante, Luiz. Depois, no decorrer do processo, a gente vai conversar melhor também como que a gente pode estar fortalecendo esses núcleos de estudo para estudar a realidade social, uma questão também ambiental. E você, Leonardo? O que você diria assim, em qual momento, né, que despertou em você essa vontade do ativismo ambiental e social, né? Ficou claro ali na tua apresentação que já vem de bastante tempo, né? Conte um pouco mais. Eu moro num território pesqueiro, numa praia muito bonita, a Praia de Fora, que constantemente está sendo ameaçada com condomínios, com grandes construtoras à beira da praia. Desde 2015, toda a área verde do meu bairro foi tirada do Parque Cerro Tabuleiro, foi tirado como área de APP e colocado como área rural. Uma manobra do município justamente para poder garantir e passar a boiada, garantir que seja, né, construídos condomínios, né, e na beira da praia, e que é um fator que está prejudicando muito a pesca artesanal lá. Certamente. Porque conforme vão construindo as mansões, vão construindo essas casas, os pescadores artesanais estão sendo empurrados para as margens, né? E já não tem direito a território, porque não tem rancho lá. O espaço para colocar o barco é um espacinho pequenininho, não dá o tamanho do estúdio, sabe? Para uma grande população de pescadores. Então, eu percebi isso muito cedo. Isso me despertou muito cedo. E foi uma coisa natural. Por exemplo, de estar na beira da praia e ver o berbigão e 5 anos depois ver que o berbigão não existe mais na beira da praia. Ou, por exemplo, estar nadando no rio e perceber os ciris na beira do rio e 5 anos depois, no mesmo rio que tu sempre brincou, sempre, né, curtiu enquanto criança, não vê mais esses animais, né? Então isso foi uma coisa que desde cedo me despertou, né? Como um período curto de tempo, a biodiversidade está morrendo, a biodiversidade do meu território, né? Se a gente olhar num quadro maior no estado, a gente vê a quantidade de perca ambiental é gigantesca, né? Então isso foi uma coisa que sempre me despertou e que me fez lutar pelo meio ambiente e falar. E não é de hoje, assim, isso é uma luta não só minha, mas da nossa juventude, mas é uma luta da minha família também. A gente impediu a construção de um grande condomínio, de uma grande construtora, quase no nosso terreno, né? Eles queriam desapropriar centenas de famílias e a gente com muito... principalmente da minha irmã, que é a pessoa que está à frente disso, a gente conseguiu barrar a construção de um dos condomínios, porque são mais 6 condomínios no território. Muito bem, Leonardo. Importante essa luta social. Depois eu quero conversar e deixar mais um parênteses aí para a gente conversar sobre a questão dos pescadores, a gente também conversar e dialogar um pouco melhor. Luiz, contextualize historicamente o surgimento do Greenpeace e também os seus objetivos. Então, contextualize historicamente internacional, aqui nacional e a implementação aqui do núcleo do Greenpeace aqui em Santa Catarina. Então, certo. Começando de cima para baixo, a história vem lá de 1971. Então, em 1971, com em torno de 12 ativistas, hoje a gente sabe que não são só os 12 ativistas homens, então tem a família, tem as mulheres, tem os filhos, todos eles participaram dessa ação. Eles basicamente queriam parar nos testes nucleares que estavam acontecendo na costa do Alasca. Então, como 12 pessoas comuns, trabalhadoras, naquela época que era mandada por empresas, governos, queriam fazer algo do gênero de parar uma coisa tão grande, né? Testes nucleares. Eles pegaram um navio médio ali pesqueiro, fizeram a logo deles, que é o Greenpeace, né? Essas palavras eles queriam botar numa camiseta, não conseguiam botar separados. Então, meio que foi por acaso que surgiu esse nome do Greenpeace. Fizeram a arrecadação de recursos, conseguiram comprar a embarcação e foram.
Então, 12 ativistas entraram com um estoque limitado de comida e foram em direção a esse local onde estava acontecendo os testes. Eles foram interceptados, mas isso acabou gerando tanta comoção mundial à volta deles, que as pessoas estavam esperando eles, que o mundo começou a ver o que estava acontecendo naquela região. Então, tu chamar atenção para algo, sendo uma pessoa comum, porque muitas vezes as coisas estão acontecendo, as coisas acontecem porque ninguém está vendo. Ninguém está perguntando por que isso está acontecendo, ninguém está tentando entender. Sim. Como você falou, tipo, a gente conseguiu ir lá com a minha família, pessoas comuns, a gente conseguiu fazer alguma coisa do gênero, porque a gente falou, não, a gente está aqui, a gente existe, a gente está vendo o que está acontecendo. Não vamos só fechar o olho para isso. E com isso acabou se criando essa organização. As pessoas queriam participar, queriam fazer mais coisas do gênero, queriam entender o que estava acontecendo, e se formou essa organização do Greenpeace naquela região. E daí a gente tem no Brasil, com a primeira atuação em 1992, então ali em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a gente teve a questão da usina nuclear, né? Que estavam iniciando esse estudo, essas pesquisas, essas coisas no Brasil, para ter uma distribuição de energia nuclear. E daí ali já entrou a Green, começaram a fazer esse movimento, e logo depois já teve a Eco 92, então ali a Green se formou aqui no Brasil. E no nosso grupo, a gente tem historicamente, a gente é um embrião ainda, a gente é um bebê. Em 2019, ali tem a criação do grupo. O grupo se iniciou ali na região de Navegantes. Foram 3 voluntários que começaram a organizar alguma coisa do Green. Aí eu fui agregado de Blumenau, então fui agregado para Navegantes, porque eu queria participar, eu vi que tinha uma organização assim, mandei mensagem, a gente conseguiu conversar e criar alguma coisa. Aí eu assumi a facilitação de um núcleo de Blumenau. Então tinha um em Navegantes e um em Blumenau. O de Navegantes, por razões N, acabou se esvaindo, e o do Blumenau ficou. A gente estava em 3, 4 pessoas, fomos agregando mais pessoas, fomos crescendo, entendendo como seria essa organização. O Green sempre dando apoio, a Greenpeace Brasil, ela entende sobre esses núcleos, ela entende que o voluntariado é extremamente importante, então dando apoio pra gente. E ali a gente foi crescendo, e daí em 2021 a gente tinha o Green Blumenau, em 2022 a gente virou o Greenpeace Vale do Itajaí. Então a gente viu que outras pessoas do Vale queriam participar. E daí a gente viu essa expansão e, não, vamos abraçar o Vale, que é onde a gente está bem no meio, a gente consegue atuar nessas outras cidades com deslocamento, e a gente consegue agregar voluntários dessa cidade. Então o nosso sonho do nosso grupo é ter voluntários em todas as cidades do Vale do Itajaí. Tipo, a gente está espalhado naquela região. Bacana. E daí isso a gente está trabalhando agora nessa questão. Aí a gente tem em 2022, o Green Vale do Itajaí vai para uma reunião em São Paulo. Então isso é uma reunião de facilitadores, onde a gente articula, a gente faz as nossas pautas para aquele ano, a gente entende o que está acontecendo no Brasil. São 23 grupos filiados à organização, né? Porque tem outros vários. E daí em 23 eu também fui para Manaus junto com a organização para entender um pouco mais sobre a organização e trazer mais informação para o nosso grupo. E agora a gente está aí. Perfeito. Luiz, ainda falando do Green, se tu puderes dizer assim rápido das palavras, né, exatamente o que é o Greenpeace, para quem está nos assistindo, e também quais são rapidamente os objetivos, né? O Green hoje ele atua, os objetivos de atuação tem um leque, mas as principais bandeiras, assim, que é o Greenpeace Internacional do Brasil está atuando é sobre o desmatamento, o território protegido, tem territórios protegidos e povos originários, então os povos indígenas, tem clima e justiça, que é uma pauta fortíssima da organização, os nossos objetivos, tem a pauta oceanos e agricultura. Então hoje o Green, ele é uma organização ativista, somos um grupo ativista. Certo. A gente é um ativismo pacífico e criativo, então que tem esse objetivo de expor o que está acontecendo. Então naquela mesma pegada de 1971, de expor o que está acontecendo e chamar a população para ver aquilo, aquilo tá errado de chamar a atenção, porque muitas coisas acontecem porque estão embaixo dos panos e estão acontecendo. E a gente só vê o final. Se a gente não sabia, tipo, só ia ver o prédio pronto no quintal do terreno. Aí o Green tem essa pegada do expor, abrir esse diálogo, porque muitas vezes não adianta só apontar o dedo, a gente tem que dar uma opção, tem que conversar, Correto. tem que entender o que está acontecendo. Sim. Então a organização fica muito disso. Não adianta só falar que está errado. Tem que estar errado e tem que ter uma solução para aquilo. Tipo, não, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu acho que expõe também um pouco os interesses envolvidos, né? Sim, Pelo com toda certeza. Com toda certeza. Percebo, né? Ainda pegando o gancho, aí joga um pouquinho aqui pro Leonardo. Leonardo, puder dizer um pouquinho mais alguma coisa a respeito ali da Juventude Ambientalista de Palhoça, né? Efetivamente, assim, contextualizaram historicamente o movimento e também quais são os objetivos.
A Juventude ela foi criada a partir de 2020 com a ideia de diversos jovens de Palhoça, indígenas, pescadores, jovens de comunidades, que cada um já tinha a sua militância, cada um tem a sua história, né? Então a gente buscou unificar essas bagagens em uma juventude que começou sem nome. Então, em 2020, a gente era apenas um grupo de jovens que arrecadava alimentos para levar para as comunidades periféricas e para as aldeias indígenas. Em 2020, a gente foi convidado pela ONG Ação da Cidadania, que é a ONG do Betinho, né, que faz o famoso trabalho da Brasil Sem Fome, Natal Sem Fome, para a gente participar da coordenação estadual de voluntários da ONG aqui no estado. Então, de lá para cá, a gente entregou mais de 40 mil cestas básicas juntamente com eles, né? Em 2021, a gente teve o nosso primeiro encontro. E aí, no nosso primeiro encontro, né, a gente, que foi na aldeia indígena Iacaporã, né, no Morro dos Cavalos, a gente fez um nome. E o nome escolhido, pelo um pouco das características dos jovens que participavam, justamente foi Juventude Ambientalista de Palhoça, né? E lá a gente lançou um programa que é feito com muito, muito esforço e sem recurso nenhum, que é o Reflorestar para o Futuro, que a gente plantou mais de 4 mil árvores de lá para cá, com o apoio da Aprimave. A Aprimave doa essas árvores para a gente, vem lá de Atalanta, para a gente poder fazer a conscientização ambiental, reflorestamento, limpeza de praias. Então, essa é a ideia do programa, que é um espaço, justamente como você falou, companheiro, aprofundar, né, o conhecimento dos jovens, fazer formação, mas também ir para a prática, né? Certo. E o movimento de vocês atualmente teriam quantos membros? Envolve, com certeza, tem membros permanentes e aí vai agregando, né, possivelmente estudantes e jovens de outras... A gente costuma dizer que a gente bairros. Ponta de massa. Porque toda vez que a gente faz mobilização, a gente leva muita gente para a rua, independentemente de qual for a pauta. Então, eu estava dizendo um pouco sobre a nossa história. A gente também participou do combate à 17ª rodada de petróleo da Agência Nacional de Petróleo, que tentou, né, explorar petróleo no litoral catarinense, em cima dos arvoredos, em cima, né, dessa biodiversidade linda que a gente tem. Então, conforme a gente vai organizando as campanhas, a gente vai trazendo não só jovens, mas moradores, familiares e a própria comunidade. Então, a gente tem um núcleo de coordenação, que são 8 pessoas, e nesse núcleo de coordenação a gente atua cada um em sua base. Então, cada um tem a sua base, cada um tem a sua atuação, né? Então, enquanto um é indígena, né, tá na aldeia, o outro está na praia, está em contato com a comunidade, o outro está na universidade, está em contato, né? A gente tem o William, que está no Centro Acadêmico de História, né? Então, cada um tem a sua base, né? Então, a gente é frente de massas. Então, quando a gente vai organizar uma manifestação, a gente convoca essa frente, né? Quando a gente vai ajudar uma ocupação, a gente também convoca essa frente. Então, a gente teve em 2020 o nosso primeiro encontro, que trouxe, né, o Reflorestar para o Futuro. Depois teve a questão do Araiara, que a gente foi até o Rio de Janeiro, a gente fez uma manifestação na frente da Agência Nacional de Petróleo para impedir o leilão. A gente mobilizou muita gente, a gente saiu com um ônibus cheio, né, de indígenas, principalmente o apoio dos quilombolas ali do Rio Tavares, o quilombo Vidal Martins, foi em peso, e a Juventude Ambientalista de Palhoça. A gente fez esse ônibus, a gente foi para o Rio de Janeiro e a gente botou para quebrar com o apoio do Araiara, que é um instituto que a gente deve muito por ter tido essa sensibilidade de olhar para o litoral catarinense e falar, pô, eles querem explorar petróleo lá, sabe? E ajudaram a gente a chegar no Rio, ajudaram a gente nessa luta. Em 2022 a 2023, esse pós 17ª rodada, a gente estava assim, muito cansado. A gente passou, né, esses 2 anos de uma luta intensa, né, de estruturação da juventude e de barrar a 17ª rodada. Então a gente atuou, a gente olhou para dentro. A gente começou a atuar muito na questão da conscientização nas escolas, começou a trabalhar a questão da limpeza das praias. Isso passou nas grandes mídias, no NSC, no SBT,
né? Para a gente foi um momento muito importante para cada jovem que fez a sua entrevista ali, de pegar a prática, de falar, de desbloquear medos, que todo mundo tem esse medo inicial de poder falar, expor. Então a gente fez em diversas escolas, do Ivo Silveira, o irmão Maria Tereza, né, o João Silveira, Enseada de Brito, a gente fez essas práticas de conscientização, reflorestamos nas aldeias, e aí entrou uma pauta que foi uma carta, né, de um familiar de preso, que mandou uma carta para essa juventude que estava passando na TV, que estava né, na mídia, e viu que a gente não tinha medo de falar o que a gente pensava, né? E recebeu uma carta de um presidiário do nosso estado, dizendo que a violência que eles estavam sofrendo, torturas, ameaças, tanto os familiares quanto os próprios presos, falta de comida, comida azeda, tortura, né? Tudo que vocês possam imaginar tá acontecendo no nosso estado, né? Então, a partir dali a gente começou a ajudar também os familiares de presos a se organizarem, a criar uma própria entidade, criar um próprio mecanismo de luta, de organização popular. E a gente organizou diversas manifestações em prol dos presídios, que culminou numa greve em 2023. E essa greve foi na frente do presídio de 2023, em Florianópolis, que o sistema prisional do estado inteiro parou. Os presos entraram em greve, justamente por causa da nossa atuação, juntamente com os familiares, e a gente foi ameaçado de tudo que é forma. A gente foi ameaçado tanto pela Polícia Militar, quanto pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A gente foi ameaçado pelas prefeituras, que tiraram o nosso banheiro químico, tiraram a tenda que a gente estava dormindo para não sentir frio. Então a gente fez um acampamento na frente do tribunal, e a gente colocou na nossa cabeça que a gente tinha o direito de lutar pela dignidade e pelos direitos humanos. E quando a gente percebeu que a gente estava no último limite humano, ou seja, de acontecer um atentado contra a gente ou a gente ir preso, veio o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, na época pela doutora Bárbara, que é uma perita dos direitos humanos, veio de Brasília e intercedeu pela gente. E foi um momento muito bonito para a gente, né, de entender que é uma luta interligada, né? Sim. Então vieram eu brinco, salvar. Essa mulher veio do céu. E aí eu descobri que ela era de Floripa. Ela trabalhava lá, mas daqui, é Manezinha, né? E ela intercedeu pelos nossos jovens, pelos familiares de presos. E com toda essa bagagem veio o nosso terceiro encontro. Nosso terceiro encontro foi no Ivo Silveira. Foi um momento muito importante pra gente, né? De crescimento, de debater, para a gente voltar com mais força para a luta, né? E depois a gente fez o nosso encontro no Parque Serra do Tabuleiro. Até o Marquito, ontem foi entrevistado, estava lá, estava o pessoal do Pedro Kizai. E aí o pessoal da política começou depois de a gente ter feito a revolução está feita. Chamou atenção. Chamou atenção. Sim. E foi importante, foi um momento de outros diálogos para a gente, né? E que também criou força para mim hoje estar falando isso tudo aqui. Sim. Porque se fosse um momento que a gente tivesse só apanhado, né? Igual tu falou um pouco da experiência do Greenpeace, como surgiu, a gente apanhou. Mas a gente também se manteve firme, que garante a tranquilidade de falar o que eu estou falando aqui hoje, né? E aí, só para encerrar um pouco da nossa história, a gente... Em 2023, elegemos 4 delegados para a Conferência Nacional de Juventude, com todas as nossas propostas aprovadas, ou seja, todas as nossas propostas aprovadas no município, que foi para a estadual, na Conferência Estadual, foram aprovadas na estadual. A gente elegeu 4 delegados, né, com todas as propostas aprovadas. E em 2024, com a ajuda dos familiares de presos, a gente fez muita manifestação contra a morte de jovens nas periferias, né? Que é uma coisa que está acontecendo muito, infelizmente. Jovens que não são ligados ao crime organizado, não são ligados a nenhuma facção e acabam sendo mira da Polícia Militar do Estado, estão sofrendo represárias, estão sendo mortos, e não é um, não é dois, são dezenas de jovens. A cada semana tem uma morte, e eu também uso esse espaço para trazer um pouco disso. Essa denúncia, né? Que por mais que a pessoa não cometa crime, ela morre.
que a pessoa comete crime, vai pra cadeia e é torturada. A pessoa não comete crime, tá ali na periferia, morre por simplesmente estar no lugar estar onde nasceu. Estar onde nasceu. Está num território não aceito por certo Então, sociedade. bandido mesmo tá o Tribunal de Justiça. A gente tem o desembargador Borba, que mantém a Sônia, uma mulher negra, surda e muda, hoje numa condição de escravidão, que sequer foi registrada pelo próprio desembargador, e eles tiveram a capacidade, na época da manifestação dos presídios, me colocar como um humilhante de alta periculosidade, que apareceu no programa Sérgio Peron, a minha cara, como se fosse um integrante da alta cúpula da facção criminosa, que eles não tem como te atacar, eles vão criando coisa, né? E depois uma determinação da desembargadora Cíntia para mim não entrar no Tribunal de Justiça, ou seja, um jovem ativista que luta LGBT sendo impedido de acessar inclusive o prédio do Tribunal de Justiça. Mas Leonardo, essa condenação a quem luta, ela é histórica, né? Ela é histórica, então mas essa condenação também nos fortalece. Muito bem, e o direito de lutar é um direito de todo cidadão e está garantido, inclusive, na Constituição, né? A gente lutar pelos nossos direitos. Muito bem, Leonardo. Vamos aqui dialogar com o Luiz. Luiz, como atua o Greenpeace? Como tem sido a atuação do núcleo do Greenpeace também aqui em Santa Catarina? Como é que se organiza? Como é que se mobiliza? Como é que são escolhidas as pautas? E também essa questão do financiamento. Como é que vocês fazem essas atividades para se autofinanciar e para fazer essas atividades que toda atividade envolve também custo, né? Vamos explicar um pouco mais como é que acontece esse processo de mobilização, de organização, de formação, capacitação e também de financiamento no Greenpeace. A organização tem 2 pontos. A gente tem as nossas mobilizações nacionais e as nossas regionais. O Green entende que a gente está levando uma bandeira, a gente tem uma bandeira, a gente tem pautas que a organização prepara durante anos, estuda durante anos, o time de pesquisa é preparado para lidar com essas situações, com essas bandeiras que eu tinha linkado, e a gente tem as nossas ações regionais, porque cada grupo de voluntário tem a sua identidade, então a gente consegue trabalhar na nossa região também. A gente hoje trabalha na questão do grupo de estudos, ensinando esses jovens, ensinando essas pessoas, tentando entender o que está acontecendo, entender como atuar na sociedade. Então, fortalecer as pessoas também é fortalecer o meio ambiente, é fortalecer a sociedade. A gente tem a questão dos povos originários, então a gente atua junto com os povos originários da nossa região, a gente entende o que eles estão precisando, a gente fez plantio de mudas numa aldeia indígena recentemente. Na época da pandemia a gente ajudou também, na época a gente conseguiu ajudar com roupas, alimentos, porque tinha uma aldeia que estava iniciando o seu local em Blumenau, e só de estar ali e ser presente, eles não estavam fazendo nada de errado, mas só de estar ali eles já foram atacados, muito atacados. Então a organização tentou entender, né, o que estava acontecendo, tentou dar uma força para eles, então de não deixar ir água para eles, basicamente. Então eles tentam sempre tirar essas pessoas da frente, assim. Isso acontece muito. Na organização também a gente tem os nossos GTs, né? A gente trabalha hoje com as questões do Green, a gente está atuando agora também no litoral, então as limpezas que a gente já fez no litoral, geralmente em Itajaí, a gente já fez algumas ali em Itajaí na região, já fez também em Blumenau, já fizemos em Massaranduba, em conjunto com o próprio Instituto ali do Meio Ambiente da região, que convidou a gente participa muitas vezes em parceria. A parceria hoje está muito ligada à organização. O nosso financiamento, tanto a atuação dos voluntários, hoje a gente está atrelado à Organização do Brasil, então a gente tem um financiamento da Organização do Brasil, claro, com toda uma regra, com toda uma questão, com todo oficializando o grupo, então a gente consegue ter esse financiamento, mas a gente sempre tenta se ajudar entre a gente, tenta sempre conseguir fazer de uma forma, pensar as coisas de uma forma, agir de uma forma, usar os materiais de uma forma mais sustentável possível do que a gente está fazendo. Então, seria isso. A gente sempre tenta pensar as nossas ações para que a gente consiga representar a organização também e entender a bandeira que a gente está carregando, assim.
Só uma questão que me chamou a atenção, Luiz, na recepção há 2, 3 anos, quando me inseri também no núcleo do Greenpeace, o que me chamou muita atenção foi em torno de uns 20, 25 jovens que foi recepcionado no ano. E a maioria era a juventude que veio pela temática ambiental. Então, para quem quer participar do Greenpeace, como é que faz? Entra em contato, tem um site, que é isso na tua apresentação. Você despertou o interesse, não quero atuar, quero fazer alguma coisa, e foi em busca, mas para facilitar esse processo, como é que faz para participar? Hoje em Santa Catarina, oficializado, a gente só tem o grupo do Vale do Itajaí. Teve alguns outros grupos que surgiram, ficaram um tempo, mas acontece que não conseguiram se firmar. Essa coisa de criar um grupo, criar uma conjuntura é muito complicado, assim, é difícil conseguir articular com o pessoal, todo mundo entender o que está acontecendo, ter a mesma vertente. Hoje no grupo do Vale do Itajaí a gente tem em torno de 48 voluntários, então voluntários e agregados, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas querem participar, não estão em Santa Catarina, não estão no Vale, mas querem entender o que está acontecendo, como funciona o grupo, e a gente agrega essa pessoa, abraça essa pessoa e ela consegue participar online, consegue participar das ações, consegue participar da reunião. A gente tem em torno de 25 pessoas, são menores de 24 anos, então a gente tem uma atuação jovem no grupo, eles trazem uma energia muito boa. A gente tem também a questão, para poder participar, cada grupo tem seu entendimento de como agregar essa pessoa nova, então entender o que está acontecendo. No nosso grupo, de tanto pensar e repensar e reformular, a gente tem um formulário de inscrição. Ali no formulário tu já entende mais o que o grupo está acontecendo, o que o grupo está fazendo, se é mesmo que você tem interesse, se é mesmo a atuação que tu quer fazer, porque tem que ter tempo para poder participar de uma ONG, para ser voluntário, tem que ter tempo, porque a única coisa que tu vai doar é o teu tempo. E daí a gente tem uma recepção, então a gente vai conversar com essa pessoa, a gente vai apresentar as pautas, a gente vai entender junto com essa pessoa o que o grupo está fazendo, e depois ela tem uma aclimatação, assim, de uns 3 meses, para ela se achar dentro da organização e entender qual GT ela quer trabalhar. Se é o GT dos povos originários, se é o GT grupo de estudo, se é o GT do projeto escola, que a gente tem também dentro da organização nacional, da nossa também. Então a gente atua dentro das escolas, dá palestras, para ela poder ajudar a organização de alguma forma. Ou se ela quer ir para o GT Mobilização, que é o pessoal que está de frente, que é o pessoal que organiza as coisas, que organiza as ações, que entende o que está acontecendo. É isso. Para poder, não tem um grupo aqui onde eu moro. O que eu faço? Cria um. Não é tão fácil, eu entendo, mas tem o Conexão Verde. O Conexão Verde hoje é a nossa plataforma, é o nosso grande... Porta de entrada, digamos. É a nossa grande porta de entrada, assim, é o nosso Facebook, digamos assim. Certo. Então ali a gente consegue achar outras pessoas que se inscreveram no Conexão Verde, que são da sua região, gostam do Greenpeace, entendem o que é a bandeira, querem participar, mas não tem nada. Ali tu consegue encontrar, se tem pessoas da tua região que querem montar algo, ali tu consegue encontrar um grupo cadastrado. Se alguma pessoa, por exemplo, eu iniciei aqui, cadastrei um grupo lá, e vou esperar o pessoal se inscrever, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou procurar pessoas lá que estão em Florianópolis, que moram aqui na região. Vou tentar entrar em contato, mandar mensagem por lá, pra gente tentar se mobilizar. Então vai muito nessa pegada. Perfeito. A gente sabe que para transformar, né, a gente primeiro identifica, enquanto ser humano, enquanto jovem, uma realidade, e a partir dela a gente pensa, né, às vezes individualmente vai ser um desafio, né, mas como é que eu consigo auxiliar esse momento de crise climática? Como é que eu consigo me mobilizar? E aí a gente identifica possibilidades, né? Como os movimentos, né? Tanto Juventude Ambientalista, o Greenpeace e tantas outras possibilidades. E aí, nesse sentido, né? O que vocês diriam para os jovens que nos assistem? Como vocês analisam o envolvimento dessa juventude, né, nessa causa ambiental atualmente, né? A gente sabe que tem bastante desafios colocados para o momento que a gente vive. Como é que o envolvimento da juventude nesse momento de crise climática, de desafios ambientais, de pressões imobiliárias, né, de interesses outros, né? E como é que vocês avaliam? A juventude está se envolvendo? Dentro da organização, eles querem se envolver, com toda certeza, mas existe muito questão familiar, porque
porque os jovens ainda dependem dos pais. Existe muita questão familiar. Às vezes eles escutam o nome Greenpeace já, não vai pisar o pé na organização, não vai entender o que está acontecendo, não vai participar. Então fica com esse receio. A gente já teve esses jovens falando isso. Ou às vezes os próprios colegas e amigos tiram sarro, chacotam, brincam. Tipo, tu quer fazer uma coisa pelo meio ambiente, quem é tu? Então isso acaba tirando essa luz e apagando um pouco essa luz ambiental que começa a crescer, assim. Então, para os jovens seria essa questão. A gente sabe que o pessoal quer participar, mas fica com esse pé atrás de não saber o que vai fazer, de não entender o que está acontecendo. E no fim das contas, ninguém sabe o que está fazendo, gente. Só vai lá, faz, aprende, tenta atuar, tenta entender, tenta aprender. Porque no fim das contas, todo mundo chega cru ali na organização, às vezes, todo mundo chega entendendo o que está acontecendo. Querendo se somar de alguma maneira que possa de alguma contribuir, forma, né? E fica com vergonha, tipo, já aconteceu, não sei o que falar, não sei como ajudar. E daí assim, não, gente, tá entendendo também o que tá acontecendo. Tu tá aprendendo, eu também tô aprendendo. Tem muita coisa que eu não sei nem o que eu tô fazendo. E fica nessa questão de, não, eu não sei, eu não entendo essa informação, eu vou ficar aqui na minha. Mas a gente não acaba indo pra frente, né? Então, na organização a gente sempre tenta abraçar bastante isso, de entender o que está acontecendo. Já teve jovens, tipo, de menores de 18 anos querendo participar. A gente tem um grupo, tem uma abordagem específica para esse tipo de jovem. A gente consegue abraçar, a gente consegue entender. Acolher, explicar e tá participando das nossas ações. Então, é extremamente importante, assim. Perfeito. Leonardo? Pegando um pouco o gancho do nosso companheiro, é ter força de vontade, como ele disse, dizer que a juventude catarinense precisa se rebelar, precisa se radicalizar e ir para a luta sem ter medo de qualquer pessoa, seja da família, seja de um político, seja de um vizinho conservador, porque a gente está vivendo uma crise climática seríssima que coloca a nossa biodiversidade, que a gente depende, sobre risco. E a gente vive num estado no qual a burguesia catarinense é cruel para dentro e covarde para fora, porque ela vende o nosso estado a preço de banana para quem é que seja, né? Então que a juventude catarinense possa se rebelar contra esse sistema opressor, contra esse sistema covarde, que é o sistema capitalista, né, que visa apenas o dinheiro, o lucro e não as necessidades humanas das pessoas e do meio ambiente, né? A gente não pode ter medo de lutar, por mais que te ameacem, por mais que venham com 50 mil coisas para você não participar de um movimento, se organize, né? Seja no Instituto Catarinense de Juventude, seja no Greenpeace, seja numa pastoral, seja numa igreja, né? Seja na juventude ambientalista. Se você não achar uma alternativa no seu município, crie a sua própria alternativa, mas não deixe de lutar, porque a gente tem que ter ciência que a elite catarinense, a elite política principalmente, é vendida, né? Se depender deles, eles vão desgastar cada gota de água que tem nesse estado, eles vão arrancar cada árvore que tiver nesse estado para vender e ganhar dinheiro e enriquecer, né? Então eu não tenho medo de dizer isso, nunca tive medo. Acho que essa foi a maior marca que eu sempre deixei, foi essa vontade de dizer e desmascarar, né, essa elite podre de Santa Catarina e dizer que só a gente está aí. Por mais que eles utilizem de mecanismo, por mais que eles tentam se criminalizem, vocês vão ficar, né? Vocês vão morrer, nós vai ficar, e nós vamos cada vez voltar maior, né? E as organizações sociais cada vez mais fortes, e a gente vai conseguir sim um dia barrar esse conservadorismo, a gente vai barrar esse retrocesso social que a gente vive, né? A gente vê as grandes cidades como Balneário Camboriú, né? Totalmente monopolizadas. Tu só vive numa cidade daquela se tu tiver dinheiro. Se tu não tiver dinheiro, tu tá fardado a ganhar mal num serviço medíocre para ficar na mão dos grandes empresários da classe política catarinense. Perfeito. Então, né? E é vendido como a Dubai brasileira. E é vendido como... A água, a qualidade da praia é um fake, né? É tudo fake news. E aí eles compram a mídia, né, a grande mídia burguesa, que é covarde aqui em Santa Catarina, para passar, por exemplo, na mídia que Florianópolis é a cidade lixo zero. E a gente sabe que o Topázio, enquanto ele vende essa ideia ecológica, ele tá mandando o drone para cima de ambulante, ele tá perseguindo os trabalhadores da Concap, que faz uma grande, né, um grande papel social e um serviço de limpeza, né, para a população. E aí eles colocam a culpa no serviço público, mas eles terceirizam, e a gente vê igual a cena aconteceu dessa empresa terceirizada que colocaram no local, que estava jogando enxofre no mar,
né? Então, a burguesia catarinense é mentirosa, a burguesia catarinense, ela é mesquinha, né? E ela tá cavando a própria cova. Escuta bem o que eu tô falando pra vocês. E não é de hoje que eu falo isso. Vocês estão cavando a própria cova. Porque quando a gente não tiver mais água potável nesse estado para tomar, vocês vão lembrar do que eu tô falando aqui. Muito bem, Leonardo. Esse entusiasmo da luta popular, né? Que a gente somos fruto disso, né? Somos fruto dessa luta. E de outras gerações que doaram a sua vida para construir e conquistar direitos, conquistar a democracia, todos os direitos sociais, todas as conquistas sociais, desde os direitos civis, desde os direitos políticos, direitos sociais, ele é resultado de uma política, ele é resultado de uma ação, é resultado de um movimento. E nós somos os seguidores, nós somos os filhos dessas lutas, e assim seguimos. Amém. E aí, Leonardo, Luiz, Gabriel, acho que eu estou percebendo assim, que diante da crise climática e diante dos sinais que a natureza está dando para a humanidade, tanto aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, a seca no Nordeste, agora recentemente os Estados Unidos elegeu um aloprado para governar o seu país, e lá estava incendiando, inclusive cidades e cidades, né, pegando fogo. Então, assim, eu acho que a humanidade, a sociedade, a natureza está dando sinais desse esgotamento, Luiz. Esse modelo, né? Desse modelo de produção, né, que está baseado tanto na agricultura ou agroindústrias, indústrias, é baseado para extrair riqueza, né, e essa riqueza não está sendo socializada, né. Eu arrisco dizer que está tendo um despertar. Até eu e o Gabriel estava conversando hoje de manhã, que como nós também conversando sobre a temática, me parece que esses sinais também estão despertando na sociedade, de forma geral. Porque muitos estavam negando, como negaram o Covid, como estavam negando, não existe aquecimento global. Eu acho que a juventude está mais com a capacidade de entender esse momento. Mas a sociedade como um todo, eu tenho percebido que há um despertar, assim. Há uma tomada de choque, parece, assim, sabe? Opa, peraí, alguma coisa tem que ser feita. Gabriel. Porque, assim, está impactando na questão da alimentação. E aí, por isso, da necessidade de tocar exatamente na raiz do problema, né? Porque, às vezes, a gente fica criando retórica. Não, a gente tem que falar. A questão, seja do aumento do valor do alimento, né, na mesa do trabalhador, porque isso impacta diretamente o dia a dia dele, né? E como você muito bem disse, né, em relação à elite, né, quando faltar água potável, e já está acontecendo em vários lugares, né? A gente chega no verão, a gente conversava isso hoje no meio-dia, né? Eu de Joinville, ele de Blumenau, vamos ali no litoral aqui, e agora já não é mais balneável, né? Então, a gente está sendo impactado, aqueles que negavam agora têm que admitir que existe uma realidade, ela se impõe, e a gente acredita muito que a juventude, historicamente, por ser ponta de lança, ser avançada nesse sentido de luta, e eu senti em todos os episódios que a gente fez até o momento, de que tem uma das palavras que mexe bastante, que é a questão do inconformismo, né? Quando a gente fica inconformado com uma realidade, essa realidade está nos afetando, e aqueles que a gente ama, a gente tende a colocar em ação, né? Muito bem, Gabriel, essa síntese que tu também faz, dialogando com as questões, né, que tanto o Leonardo e o Luiz estão presentes. Mas agora, vamos dando continuidade aqui, são tantas questões, né, que a gente num podcast não consegue dialogar, e vai ter outros momentos também. Eu gostaria de perguntar aqui, Gabriel e Leonardo, quais são as grandes bandeiras de lutas hoje no século XXI para a gente construir um projeto societário que visa essas questões que nós estamos dialogando, que estamos trazendo aqui? Acho que o grupo tanto a nacional, regional, a mundial, tem as suas pautas, as suas bandeiras assim que atuam. Eu acho que a principal, eu estava pensando sobre isso, a principal que a gente tem são as mudanças climáticas. Acho que isso liga muita coisa. Liga a questão social,
liga a questão do racismo estrutural, a gente tem o racismo ambiental, a gente já vive uma mudança climática, né? Acho que esse despertar, essa coisa que a gente está vendo, é porque, como é que fala, né? A água já está batendo. A gente está tentando avisar faz muito tempo. Tem muita gente tentando avisar faz muito tempo. A gente era criança, a gente não entendia ainda. Não sou tão velho assim. A gente não entendia ainda o que estava acontecendo. Mas isso está chegando, a gente está vendo os resultados disso. E a Green já está trabalhando nessa questão de os abaixos assinados são muito importantes para a organização, porque a gente consegue ter uma noção da quantidade de pessoas que estão impactadas, da quantidade de pessoas que querem uma mudança, e a gente consegue dialogar, a Green consegue dialogar isso com os governantes, que tem um abaixo assinado da questão de justiça e clima, né? Clima e justiça. Porque a gente já está trabalhando com mitigação, a gente já está trabalhando com cidades alagando e nada está sendo feito isso é pontual. Isso não só acontece de uma vez. Não, isso vai acontecer todo ano. Isso está chegando. E daí a gente tem uma juventude despertando, tentando entender. Entende, mas tem receio, tem medo. Vamos falar de fazer alguma coisa, de ir pra frente de algum lugar, de entender alguma coisa. Gente, a prefeitura de vocês tem ouvidoria. Tipo, vocês têm voz. Vocês conseguem atuar, vocês conseguem falar, vocês conseguem se organizar. Vocês têm universidade, vocês têm grupo. Então, no mesmo modo que a gente consegue se organizar para ir pra balada, a gente consegue se organizar para fazer uma ação ativista, para fazer uma limpeza de praia, para fazer alguma coisa nessa região, para tentar se mobilizar e tentar trazer algo. Então, hoje a gente entende que, sei lá, tomar banhos menores não vai fazer tanta diferença se um pedaço de hambúrguer custa 12 mil litros de água. Então, a gente entende que o que está acontecendo tem nome, o que está acontecendo são empresas, o que a gente está vivendo, como eu posso dizer, dá nome aos bois, né, que a gente fala. Então, são essas pessoas, são essas atuações, vocês têm internet, vocês têm telefone na mão, a gente tem uma ferramenta extremamente importante, pesquisem, entendem o que está acontecendo, e são aquelas pessoas que estão fazendo isso e a gente que está sofrendo, é a gente que está pagando o pato. Então, como você falou, a burguesia. Então, a gente tem uma noção do que está acontecendo. E é nessa atuação, acho que as bandeiras são várias. A mudança climática acho que é a mais emergencial, porque liga muita coisa. Liga desmatamento, liga agroecologia. Então, acho que é uma... Viu, Luiz, uma questão que tu traz tão importante também, diante da tua reflexão como um todo, todos os elementos são importantíssimos, mas diante essa questão do racismo ambiental. Vamos só pegar aqui em Florianópolis, onde tem um espaço urbanizado com árvores, com flores, e vamos para um espaço onde é uma comunidade onde que não tem nenhum pé de árvore, onde que não tem saneamento. Qual a mudança de temperatura do calor fica nítido. É isso que tu tá trazendo presente. E às vezes não tem nem acesso à água. E nem acesso à água, né? Então, esse movimento que tu conclama para a gente também plantar árvore, né? Para a gente também ajudar a fazer essa limpeza. Entender onde o dinheiro está sendo gasto. A gente tem Blumenau, uma cidade que vive alagamento, comemora alagamento, é alagamento todo ano algum lugar alaga, todo ano alguém perde alguma coisa, aí é gastado dinheiro para fazer, enfeitar a orla do rio, tirar as plantas e fazer um calçado. Sei lá, 20 quantos milhões. Tipo, aonde está sendo usado isso? Porque a juventude... Quais são as prioridades? Né? Quais são as prioridades? Não dá para entender o que a gente já está vivendo. A gente tem que entender o que está acontecendo. E é o pessoal perder esse medo, perder essa questão, tipo, eu não consigo fazer, eu sou só um. A organização traz muito isso, a gente traz muito isso nas nossas pautas. A gente é só um, a gente é um grupo, a gente consegue se mobilizar. Começou com 12 e agora está no mundo todo. O financiamento é feito por pessoas físicas, então a gente não está atrelado a empresas. E a gente consegue atuar no globo, trazendo milhares de questões que a organização já conseguiu trazer, coisas que a organização já conseguiu fazer para o Brasil, desde a questão das usinas nucleares, desde a questão de demarcação de terra, desde a questão do navio, a gente estava conversando mais cedo, né, da questão que teve que o navio partindo ali do Pará com madeira ilegal, a organização conseguiu barrar aquilo, então são milhares e milhares de dinheiros que eles perderam. Então são poucas pessoas que conseguem fazer a diferença e não têm noção disso. A defesa da Amazônia. A defesa da Amazônia que está acontecendo incrivelmente pelo escritório de Manaus. Então a gente consegue atuar. A gente tem que entender que a gente é muito grande. Então despertar para isso. Então, a forma que o sistema se organiza, né, que utiliza da disputa de mercado, da disputa de capital, ela necessita da exploração
desenfreada do meio ambiente para gerar lucro. E não existe nenhum contraponto que equilibre e traga essa questão favorável para o meio ambiente. Então, a questão das mudanças climáticas é a nitidez do atual sistema que a gente vive. Seja o sistema econômico, o sistema de mercado e a forma que a atual sociedade se organiza. Né? Porque quando a gente traz a questão do racismo ambiental, a gente lembra que também tem um fator econômico, né, da desigualdade social gigantesca que existe entre uma beira-mar da vida e uma mariquinha da vida. É perto. Eu consigo sair aqui perto da beira-mar e eu vou andar até o morro. Inclusive, você é muito bem recebido na comunidade. Mas, simplesmente por metros, a sociedade, né, ela está sendo pautada de uma forma totalmente diferente. Com a prioridade que é dada para os grandes centros urbanos e capitalistas e a prioridade que é dada para a periferia. É muito desigual. Né? Então, a maior incógnita é isso. Como é que a burguesia vai deixar de garantir seus privilégios? Ou vocês acham mesmo que a elite brasileira e a elite mundial vai deixar um Elon Musk da vida, vai jogar seus privilégios fora? Assim, vão nada. Sabe, a gente vai ter que dar-lhe o cacete na cara dele, na base da porrada. Nós vamos ter que dar muito porrada nesses caras. E aqui em Santa Catarina, principalmente. Porque, realmente, isso que vocês trazem, né, pra gente, pelo menos assim, ter um cinturão verde. Se a gente sabe que o mundo tá acabando, a gente sabe, né? E eu não tô falando em apocalipse, né? Eu tô falando em ação humana. O ser humano tá acabando com o planeta. Se a gente quer ter um mínimo de segurança pelo que pode vir futuramente, é garantir que esse cinturão verde se mantenha em pé. Né? A gente fala muito do Amazonas, que é importante, né? Muito da falta de água em períodos férteis aqui no estado de colheita, né, por conta dessas florestas de água, né, desse mar voador, né, que essa umidade que vem no Amazonas é muito importante. Então tá tudo interligado, né? Mas a gente também tem que pensar que a floresta da Mata Atlântica é muito importante para a manutenção da vida da população catarinense. E se a gente deixar cada dia que passar um condomínio vir, e os caras estão vindo em bonde, os caras estão vindo em muita gente pra cá, sabe? Assim, não tem nada contra quem não é daqui. A gente vai jogar a nossa biodiversidade fora pra fazer condomínio de luxo como tá saindo, e assim, não é pobre que tá vindo muita gente carente sim para trabalhar. Essas grandes empresas acabam ficando aqui depois que acaba com as construções e tá pronta a obra. Essa pessoa é jogada à marginalidade, fica sem dinheiro a comer, sem direito a casa e acaba indo para a rua. Por isso que o número de população de rua aumentou. Muitas pessoas estavam trabalhando, inclusive, vieram para trabalhar. E a gente está jogando fora, né, uma segurança que a gente tem de sobrevivência. Então, me parece que a elite catarinense ela não quer negociar isso. Me parece que para eles tanto faz. Eles querem enriquecer agora e o futuro que se dane. Então, se é assim, a gente vai continuar lutando, a gente vai continuar se organizando em quaisquer que sejam. E eles que aguentem essa luta, né? Sim. Eles que aguentem o futuro é o nosso, né? O futuro é nosso. O futuro é o nosso futuro. Exatamente. Que vocês estão mexendo. Perfeito. E todos nós sabemos que estamos às portas aí de um grande evento que vai ocorrer aqui no Brasil, lá em Belém, em novembro desse ano, a COP30, Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, e que a gente sabe uma série de desafios e questões que vão ser debatidas. Todos nós, eu acredito que estamos enfim, apreensivos e esperando que tenha um bom resultado. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é desafiante, né? Tem os Estados Unidos aí se retirou, né? E não tem cumprido. E aí também entender como é a lógica, não só dos nossos países em desenvolvimento, mas também a Europa, enfim, que acordos podem ser possíveis ser construídos e qual o resultado que vai ter, sobretudo para aqueles que mais precisam, que são
as pessoas que mais vão sofrer, né, com o aquecimento global, enfim. E entender um pouco de vocês, a expectativa, né, tanto do Greenpeace como do Movimento Juventude Ambientalista de Palhoça. O que vocês esperam, né, da COP30, boas expectativas, se irão participar, enfim? Eu acho que vai ser uma COP histórica, assim, com toda certeza. Acontecendo no Brasil, acontecendo na região que está acontecendo na Amazônia que está acontecendo. Eu acho que denúncias vão ter de todos os lados, exposição vai ter de todos os lados. A Green vai estar lá atuando dentro quanto fora, como os grupos de voluntários da região, com toda certeza. E é isso, não posso falar muito da organização atuando lá dentro da COP. Conta o segredo aí, conta aí pra nós. Contei atuações da organização, acho que toda organização que conseguir ter forças para ir para lá, vai conseguir ir para lá, vai tentar ir para lá, vai tentar mostrar um pouco a sua voz, um pouco a sua realidade, porque acho que o que tá acontecendo, o que a gente tá vendo, o que tá acontecendo no mundo, é no mundo todo, acho que ninguém tá saindo ileso, ninguém tá ganhando coisa tipo assim, aqui tá tudo certo. Se tá tudo certo, estão fingindo que tá tudo certo. Estão fazendo chuva artificial para dizer que tá tudo ok. Basicamente, para diminuir a temperatura. Mas acho que é isso. Vai ter atuação da organização, vai ter um entendimento do que tá acontecendo e vai ter uma ajuda junto com os povos e junto com as organizações lá dentro para tentar conseguir, como eu posso dizer, dali para frente algo mais favorável para onde a gente vive, né? Isso com toda certeza. Como é que é o nome da criatura? É Elber Barbalho o nome do prefeito? Governador Que tá destruindo a cidade. Acabou de criar um sorvete, COP, fez Não me diz. Fez uma estrada, né? O plano é fazer uma estrada que chegue até a cidade, vai desmatar, vai atravessar aldeias indígenas, né? Um próprio governador que tentou impedir o acesso à educação indígena, acabou de passar por uma greve de professores. Enquanto isso, a gente vê, por exemplo, o governo federal tentar explorar petróleo no foz do Rio Amazonas, né? Bem na foz do Rio Amazonas, né? Então, eu acredito que luta vai ter. É importante porque, né, a gente está ali no pulmão do mundo, né, que mantenha, né, o equilíbrio da umidade, grande parte da umidade do Brasil, que é um local de grande pluralidade cultural, né, que é a floresta amazônica, que não está só no Brasil, né, que engloba diversos países da região. Então, com certeza a luta vai ter, porque os povos indígenas, os povos tradicionais, os ribeirinhos, os pescadores são povos de luta, né? Agora, é por parte do governo estadual, da cidade, do estado que está sediando, eu estou vendo muito retrocesso e muita estagnação por parte do governo federal. Né? Inclusive propostas em meio à COP, assim, que... Contraditórias, né? Que são contraditórias, né? E a gente também vê um silêncio da ministra Marina Silva em relação a isso, né? É uma pessoa que eu sempre tive foi uma figura de referência para mim, sempre foi ela. Acredito que para todos nós, né? Para todos que atuam no meio ambiente, mas eu vejo que hoje um pouco assim do silêncio dela me incomoda. O silêncio de muita gente ali dentro me incomoda. A própria ministra dos povos indígenas, o silêncio dela me incomoda. Por exemplo, a gente falou sobre as retomadas, eu vou falar um pouco sobre esse assunto. Muito obrigado, assim, eu conheço o pessoal de Blumenau, o povo Choclen de Blumenau que está retomando, inclusive se o Luiz assiste isso, quero mandar um beijo para ele, Luiz Namblar. Eles fizeram a retomada do território deles em Blumenau e eu vou linkar o que eu estou falando para vocês. Eles fizeram a retomada justamente no município onde começou o genocídio contra o povo Choclen. Ali começou tudo. A questão dos bugreiros, a questão dos grileiros, da vinda dos alemães que dizimaram o povo Choclen. Não começou lá no Laclanô, começou em Blumenau. O genocídio começou ali. Então eles depois retornaram ao seu território originário, fizeram a retomada, né? E hoje as retomadas indígenas não têm acesso à saúde, não têm acesso a um médico, não têm acesso a um carro que leve para... Inclusive morreu gente em retomada aqui no sul do Brasil, morreu 2 crianças indígenas. E a gente tem pessoas indígenas na coordenação desses ministérios. E estão fazendo o que lá?
Enquanto tem criança morrendo. Enquanto tem indígena que não está tendo acesso à comida, não está tendo acesso à saúde do nosso estado. E aí a gente vê meia dúzia de ativistas pagando pau para esse povo que está enriquecendo, enquanto o resto da população indígena está passando fome. Eu quero mais é que se exploda junto, que sabe, que eles se... porque a gente já viu que é uma questão de dinheiro. Não são enriquecimento. Não são pessoas invisíveis, são invisibilizadas. São invisibilizados, porque de falta de propósito. conversa não é. Eu mesmo, pessoalmente, liguei para deputado, para ministro, eu só não posso falar nome aqui, enquanto teve a ocupação do DICEI, interior sul, aqui da saúde indígena, porque morreu 2 crianças, uma criança Xoclém e uma criança Caigangue. Eu liguei pessoalmente para lideranças da base do governo no Congresso Nacional. Então, tipo assim, saber o que estava acontecendo? Souberam. Fizeram alguma coisa? Não. Então, assim, amanhã vai ter um monte de gente tacando pedrinha? Vai ter. Né? Mas, assim, uma coisa é teoria, outra coisa é na prática. Então, como é que eles vão olhar para jovens, principalmente a gente, que é um pouquinho mais à esquerda, vocês estão vendo, né? Um pouquinho mais destemidos, olhar para a gente, ver a realidade, ver o que está acontecendo e tentar desmentir, não rola. Vocês entendem? Não rola. Né? Então a gente teve, junto com essas retomadas recentemente, nessa luta, junto com a cacique Antônia também, da terra lá com a Xoclém, e a gente viu a realidade, a gente viu o desespero da população indígena. E aí tem gente que tem medo de falar isso. Medo, eu quero, sabe? Eu quero que se exploda. Eu quero que... Isso aí. Fogo no parquinho. Sim, temos que dizer, não temos que ter medo de dizer, né, o que a gente acredita e as nossas utopias. E nesse sentido, Leonardo, Luiz e Gabriel, nós enquanto Instituto também estamos se organizando para ir para a COP também, né? Nós queremos participar e queremos ser sujeitos também de nós, enquanto fazer um movimento, inclusive nas discussões pré-COP, né, nas regiões, para a gente também levar documentos. Para a gente, não sei, Leonardo, vocês também estão se mobilizando para ir também, participar da COP, mas eu acho importante, Leonardo, nós e Luiz, a gente articular alguma ação concreta também, não só concreta, mas também de debate, de a gente aprofundar o debate, desse debate que nós estamos fazendo aqui, sobre a crise climática, sobre as pautas que nós podemos, enquanto juventude de Santa Catarina, levar um documento para a COP, assinada por diversas organizações, mas diante disso, resultado de um fruto, Gabriel, de vários debates, de várias coletivo. Ações, né? Eu sei que existe todas as contradições, né? Existem muitas contradições nesse processo todo, mas vai ter muita gente, né? Tem sempre, pelo que eu estou sabendo aí na COP 30 e também a Cúpula dos Povos, entre 50 a 80 mil pessoas. É muita gente. Então vai ser uma grande oportunidade para a gente também estar apresentando as nossas pautas. Então acho que a gente precisa aproveitar isso. E foi escolhido o mascote, né, da COP 30, que foi o Curupira, que é o grande protetor das matas. Né? Então sejamos nós também, Curupira, sejamos nós esses revolucionários, esses que acreditam, esses ativistas, esses juventude que denunciam, que anunciam também, né? Então acho que esse papel, Gabriel, nós, enquanto Instituto, acho que nós também tem exercido muito, que é esse processo de denunciar e também esse processo de anunciar. E nós, enquanto jovens também, a gente que tem esse grau de rebeldia e de desprendimento, a gente também tem que se colocar em movimento junto com várias outras forças. Perfeito. E ainda nesse sentido, e a gente se encaminhando já mais para o final do nosso bate-papo, perguntar para ti, Luiz, assim, qual mensagem você deixaria para a juventude que está assistindo esse nosso episódio? A mensagem, uma coisa que eu aprendi muito na universidade, aprendi na minha atuação dentro da organização, é que a gente tem força, a gente consegue aprender, a gente consegue entender o que está acontecendo, a gente consegue atuar. De alguma forma a gente consegue atuar. E daí eu sempre tinha aquele receio de, eu não sei como fazer, e daí tem uma frase que é aprender fazendo e descobrindo sobre. Então é ali que tu vai tentar entender a tua atuação, o teu movimento, o que tu faz, o que tu gosta, o que tu não gosta. É ir para esses espaços. Vocês têm ferramentas, a gente tem muita ferramenta, a gente tem muita informação, a gente tem
muito acesso às coisas, entender as fontes, entender o que vocês estão usando, entender o que vocês estão absorvendo e ir para esse local. Ir para esses locais, vocês conseguem ter voz de denúncia, vocês conseguem ter voz de atuação, vocês conseguem ter voz de exposição, vocês conseguem fazer tudo que uma pessoa, um governador, uma pessoa lá que está lá em cima de um pedestal, que acha que está em cima de um pedestal, consegue. Então a gente tem um espaço de fala, a gente tem uma juventude que consegue se mobilizar hoje. É isso. Perfeito. E você, Leonardo? Eu concordo muito com o que você diz, que é a importância é a gente ter força de vontade e se organizar. Né? A gente precisa se organizar nas bases, nas igrejas, nas escolas, né? Dialogar com a sociedade, realmente, tudo que vem acontecendo, né? Essa ganância do ser humano, e principalmente das classes de elite, né? Em destruir o meio ambiente para gerar lucro, né? E não pensar, se a gente ainda utilizasse o meio ambiente para o coletivo, a gente ainda tinha assim um motivo à sobrevivência, mas não. Eles estão destruindo o meio ambiente para gerar lucro por uma parcela mínima da população. É uma parcela muito pequena da população. Então, o que eu convido é realmente que a juventude catarinense se organize nos seus espaços, onde puder, debata sobre o assunto, coloque a mão na massa e se revolte. E quando eu volto se revolte, não é ser uma pessoa louca, destrambelhada, mas se revolte o que é colocado para você. Você precisa analisar, né? Será que isso é verdade? Será que realmente construir um condomínio numa área verde é bom para minha cidade? Será que eu colocar um cassino na beira da praia é bom? Né? Ou vai atrapalhar a pesca artesanal? Então que a juventude filosofe sobre isso, pense, né? E tire as suas próprias conclusões e saídas, né? Porque realmente, se não for pela juventude, se não for pelas futuras gerações, não vai ser nunca mais. Né? Então, é isso que eu venho vendo, que eu concordo muito com o companheiro. A gente vem se despertando coletivamente, a gente vem com jovens cada vez mais capacitados e cada vez mais com vontade de lutar, né? A gente tá saindo, esse estado não vai ser conservador para sempre. Isso é só olhar o espelho da juventude que está vindo, né? Se fala em conservadorismo entre a juventude, eu acho que aqui é o contrário ainda. Aqui a juventude está vindo cada vez mais social, cada vez mais colorida, cada vez mais verde, né? Então, esse é o meu incentivo, que não desistam da luta, que continuem dentro dos espaços, né, brigando pelo que é certo, né, e pelo direito à natureza, e principalmente das pessoas mais pobres. Porque você não pode lutar por justiça social sem pensar nas camadas mais vulneráveis da sociedade. E principalmente aqui no nosso estado, o que vem acontecendo, né, da violência policial, da falta do acesso, né, a direitos básicos, principalmente comunidades, é um espelho da própria mudança climática, né, do racismo ambiental. Quem é que vai sofrer com o que está vindo? Vão ser essas camadas mais suaves, vai ser a gente, a classe trabalhadora. Não vai ser a elite, né, que se precisar vai comprar oxigênio para poder respirar. É sobre isso. Então, a gente não pode perder a esperança. A esperança ela vai sempre ser o motor da luta. E a esperança e a luta não podem parar. E a elite e os governantes que segurem essa revolta, né? Então, somente com a organização popular a gente vai destruir tudo isso que está aí e construir algo novo. Se a juventude, se você que é jovem está assistindo isso, tu já está indo num caminho correto. A gente tem esse espaço, agradecer ao Instituto que abriu esse espaço para a gente conseguir falar sobre isso, verbalizar sobre isso, conversar com os jovens sobre isso, tentar chegar neles, né? Que é essa dificuldade muitas vezes que a gente tem de acessar o jovem, porque ele está naquela rotina do casa, ficar no Instagram até dormir, vai pra escola, faculdade, casa, ficar no Instagram até dormir. Então entender o que tu tá absorvendo, o que tu tá aprendendo, procurar esses espaços, procurar a sua atuação e entender a força que tu tem, né? É isso. Muito bem, Luiz e Leonardo, Gabriel, na verdade é tão bom a gente conversar com jovens, 2 jovens aqui que têm uma militância e um trabalho exemplar, né? Que fazem um trabalho concreto, entenderam
a realidade e entender o seu papel como indivíduo na história e estão intervindo sobre esse processo. Então, acho que é muito importante quando há essa tomada de consciência e também esse despertar, né, que aconteceu lá no Grêmio Estudantil, aconteceu num processo familiar, né, da família, ou aconteceu num grupo de jovens, e assim a gente vai se inserindo, vai cada vez participando mais e cada vez vai aumentando essa dimensão dessa consciência do nosso papel quanto indivíduo na história, que temos que fazer história, não podemos ser só ser vaquinha de presépio, né? A gente tem que ser alguém também como sujeito na transformação da história. E então é muito bom ouvir esse exemplo, e nesse sentido de a gente dar continuidade, eu gostaria de citar uma frase que para mim ela é muito importante quando eu vejo nós jovens aqui analisando processos históricos, que somos fruto dessa luta, mas também a gente está entendendo que tem desafios que estão colocados, como o Leonardo colocou, que são desafios que estão colocados para a nossa geração, e que vai ser nós que vamos ter que resolver, né? E se nós não ajudar a resolver, as futuras gerações vão cobrar de nós também, né? Então, como nós podemos cobrar de outras gerações que não fizeram o seu papel, se nós também não cumprir o papel nosso que está colocado nesse momento histórico, a gente pode ser cobrado também. E nesse sentido, uma frase do grande poeta alemão Bertolt Brecht dizia: há homens e mulheres que lutam um dia, esses são bons. Há homens e mulheres que lutam 10 anos, esses são melhores. Há aqueles que lutam a vida toda, esses são imprescindíveis. Então, sejamos nós esses imprescindíveis, e também sejamos nós esses semeadores, né? Sejamos sementes. Então, vamos blindar, sejamos sementes. Sejamos sementes. Muito obrigado pelo espaço, gente. Com certeza, em nome do Instituto Catarinense de Juventude, agradecer a presença de vocês dois, parabenizar pelo brilhante trabalho, né? Muito bom. E reforçar, assim, certamente essa não vai ser nem a primeira, aliás, é a primeira, mas certamente não será a última, o último momento que nos encontraremos e somaremos força, né, nesse processo de luta, de organização. Como vocês bem disseram, né, a gente tem um espaço, né, para que a juventude, através da rede social, também possa, a partir daí, conhecer, né, a atuação e o movimento de cada companheiro, e aí, nesse sentido, passar a palavra para vocês, para que deixe ali, né, o contato das redes sociais de vocês, Instagram, TikTok, se também tiver YouTube, para que aqueles que estão nos assistindo possam segui-los, né, e acompanhar o trabalho. O da organização do Greenpeace Vale Itajaí, só colocar lá no Insta, gpbr.vale do Itajaí. Tu já vai encontrar a organização, vai encontrar o formulário para quem participar, pode tirar dúvidas com a gente. Se quiser vir conversar comigo, dialogar comigo, o meu arroba Luiz, aí Reus, REUS 20. Esse sou eu. Certo. Eu não sou o cara da mídia, tive que pesquisar. O Instagram da Juventude Ambientalista de Palhoça é Juventude Ambientalista PH. Juventude Ambientalista PH. E o meu pessoal é Leonardo Souza SC. Pode chamar no Instagram, que a gente com certeza vai receber com muita vontade cada jovem que quiser participar, né? Não só jovem, a gente é uma juventude muito aberto para dialogar com qualquer setor da sociedade, da classe trabalhadora, porque o importante é a luta, né? E a gente se organizar para um mundo melhor, para um mundo menos desigual. Muito bem, perfeito, parabéns para nós e estamos juntos aí na luta.